Agora, assim, durante essa semana, o Juizado da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça vai fazer um mutirão. Para quê? Viabilizar processos de adoção. Nós temos muitas crianças que precisam, que querem, que desejam ter uma família. Vítimas de agressão, vítimas de abandono, cada história. O repórter Gabriel Pinheiro tem mais informações sobre essa iniciativa grande, imensa, impreterível, sabe, do Juizado de Menores. Ele está com Marcel Mariano, não é isso, Gabriel? Bom dia. Bom dia, Daniela. É isso mesmo. Na verdade, esta é a primeira semana e serão aí 2 meses de audiências concentradas para resolver essa situação dos menores abrigados. Uma situação que tem que ser passageira. Só para você ter uma ideia, Daniela, hoje são cerca de 4 mil menores abrigados apenas aqui na Bahia, 80 mil em todo o Brasil. E eu estou, como você já falou aqui, com o nosso amigo Dr. Marcel Mariano. Me diz uma coisa, Dr. Marcel, com relação a essas audiências concentradas, qual é o objetivo principal delas? É cumprir o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê que nenhuma criança e adolescente em abrigo deve permanecer mais de 2 anos. E a cada 6 meses, 180 dias, o juiz deve fazer uma avaliação da situação da criança, rumando ela para 2 soluções possíveis. Ou devolve ela à família biológica, ou ela vai para a família substituta, que é a adoção. E me diz uma coisa, aqui são quantos abrigos na Bahia, em quantas comarcas está sendo feito esse trabalho? Por isso o período de 60 dias que a presidente do tribunal decretou. Porque como a comarca de Salvador e de Feira de Santana tem muitos abrigos, só Salvador tem 23, nós vamos trabalhar isso quase 60 dias. Enquanto a maioria das comarcas da Bahia vai cumprir esse mutirão de audiências concentradas em apenas 30 dias. Isso acontece então em todas as comarcas aqui da Bahia? Todas as comarcas e possivelmente em todo o país, porque agora com as novas modificações do Estatuto, o juiz é obrigado a cada 6 meses a fazer audiência concentrada, variando a situação de estado para estado. Marcel, aqui é Daniela falando do estúdio, bom dia. Pode falar, Daniela. Eu queria saber o seguinte, o que é necessário para uma pessoa adotar uma criança? A pessoa deve procurar o Juizado da Infância e Juventude de sua comarca, ali para obter as primeiras informações preliminares e ela se inscrever, se habilitar no Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, que pode ter preferência para a mesma cidade, pode ter preferência para o estado ou a pessoa pode ampliar para todo o território nacional. Se surgir uma criança em outro estado, ela deverá se deslocar para esse estado, conforme o perfil, e ela adotará a criança em outro estado. Mais uma pergunta, o que acontece com uma criança ou com um jovem quando completa 18 anos? Porque eu sei que as pessoas preferem crianças mais novas, crianças de cor branca, enfim, tem uma preferência, não é, que exclui uma outra população. Essa população muitas vezes cresce nos abrigos, quando completa 18 anos, o que acontece? Via de regra, a preferência dos adotantes recai sobre crianças do sexo feminino até 2 anos de idade. À medida que a idade vai avançando na criança abrigada, ela tem menos chance de adoção. Chegando aos 18 anos, ela se torna adulta. Via de regra, ela tem que ser desligada daquele abrigo para entrar no mundo competitivo dos adultos. Mas não raro, o próprio abrigo ainda mantém algum vínculo afetivo com esse agora adulto, de modo a que ele possa se estruturar até tocar a sua vida para frente. Me diz uma coisa, Marcelo, o que é que leva a tantos casos de permanência nos abrigos? Quer dizer, é a ausência da família, é a ausência simplesmente da adoção mesmo? Existe alguma coisa que o Estado, por exemplo, pudesse estar fazendo ou a sociedade civil que não esteja? Existem muitas situações, mas uma das principais que a gente constata é o abandono afetivo que a mulher grávida tem de seu companheiro. Ela engravida, ele não assume, desaparece, foge, e ela em desespero ou deixa a criança na própria maternidade após o parto, ou ela entrega a um vizinho, deixa numa porta ou leva ao juizado. Então a impossibilidade de criar este filho com a ausência paterna, que nem sequer vai reconhecer esse filho, leva a mulher ao paroxismo, ao desespero, e ela acaba se livrando da criança como quem se liberta de um objeto. Por detrás dela está o desespero e o abandono, a carência afetiva que o próprio companheiro a relega. Esse é o primeiro e o maior dos problemas, mas os outros parentes, o caso dos possíveis adotantes, como é que acontece também isso? Sempre se busca dentro da família, por isso que o Estatuto fala da famosa família estendida. Ou seja, o juiz deverá buscar um avô, uma avó, tios, irmãos maiores, que possam acolher aquela criança em forma de guarda ou de tutela. Não havendo essa possibilidade, então a adoção é a única via para que a criança tenha uma família substituta. É obrigatório para a família cumprir esse papel ou é algo que seja facultativo? A família pode ou não fazer, ela delibera, ou quem delibera isso é o juízo?
Não, o juiz não pode obrigar uma família a ficar com aquele parente. Ele faz persuasão, é a questão de bom senso. É meu parente, é a pessoa de meu próprio sangue, é carne da minha saia, é uma pessoa afim. Se eu não consigo assumir aquela criatura, então o juiz tem que mandar ela para a adoção, para a família substituta. Mas fazemos todos os esforços para que ela fique sempre na sua família biológica, sua família natural. No entanto, o outro lado pode acontecer. Quando há abandono, a pessoa pode perder o chamado poder familiar, pode perder sobre o filho, não é? Pode, sempre que a gente constata a situação de que os parentes, pai, mãe ou parentes afins, não estão cumprindo com os deveres inerentes ao poder familiar, o juiz, sob manifestação do Ministério Público, pode iniciar a ação ou de suspensão deste poder familiar ou até mesmo destituição. E havendo a destituição, a criança fica disponibilizada para adoção. Ô Marcel, me responda uma coisa, nós da sociedade, quem não tem condições por qualquer motivo de adotar uma criança, mas que quer ajudar, vocês trabalham com voluntários porque me parece que criança precisa muito de amor, amor, amor e amor. Como é que uma pessoa que está assistindo, que quiser dar um abraço, ajudar, contar uma história, pode fazer isso lá no juizado? Pode procurar os próprios abrigos, Daniela, os 23 abrigos de Salvador. A pessoa entraria em contato com a direção desses abrigos para manifestar a sua vontade de ser um voluntário. E de alguma maneira, os artistas que sabem uma atividade lúdica, uma pessoa que é comediante, uma pessoa que sabe fazer culinária, atividades artísticas, levar um pouco de alegria a essas crianças que estão muitas vezes nesses ambientes durante largos meses e antigamente vários anos, sem qualquer visita de parente ou de pessoas. Então é uma maneira que nós podemos auxiliar a elas terem um pouco mais de cor numa vida tão cinzenta. Marcel, às vezes nos chegam algumas questões a nós, repórteres, apresentadores, sobre o porquê de ser tão difícil adotar. A população, não sei se culturalmente ou se ainda de fato é difícil, considera que há muita burocracia, que poderia ser mais simples. O que é que se pode fazer, o que é que vem sendo feito para que a adoção seja um processo mais natural? Acho que isso talvez, caso viesse a acontecer, facilitasse a diminuição aí desse número muito grande de abrigados. Eu vejo mais isso como um mito, porque quando as pessoas buscam as informações corretas, no lugar correto, que ela é bem informada, esse mito sobre a adoção, a burocracia cai. Porque o legislador colocou no próprio estatuto que o processo de adoção, acumulado com a destituição do poder familiar, não deve ultrapassar 120 dias. Para os padrões brasileiros de justiça, 120 dias é uma coisa extremamente rápida. E normalmente em Salvador, pelo menos aqui na nossa comarca, os processos tramitam entre 60 a 80 dias, o que é fulminante. Então é bom você se informar sobre o assunto. Procure a gente do juizado, ligue lá para o juizado que a gente dá o caminho das pedras, de modo que a pessoa, providenciando os documentos, tem o seu processo agilizado. E não há dificuldade nem burocracia. A expectativa de vocês aqui para a Bahia, desses 4.000 abrigados, é conseguir aí, tem-se alguma meta definida para se tentar tirar alguns deles do abrigo? Tem um número, vocês têm algum número em mente? Olha, pelo menos na primeira semana, ainda estamos fechando a primeira semana até amanhã, sexta-feira, já conseguimos devolver ao lar 29 crianças, o que é um número extraordinário para a primeira semana. Como ainda temos várias semanas pela frente, quase 7 semanas, são 2 meses, nós acreditamos que um número bastante expressivo desses 800 crianças e adolescentes que estão abrigados em Salvador, uma grande parte deve voltar para casa, a sua família natural, seu lar, ou ir para o processo de guarda, tutela ou adoção. Ok, doutor Marcel Mariano, muito obrigado. Pois é, Daniela, o trabalho importantíssimo que acontece não apenas aqui na Bahia, mas em todo o Brasil. Vamos torcer para que isso que você falou, Daniela, aconteça e as pessoas se sensibilizem para lembrar que essas crianças, mesmo abrigadas, precisam, às vezes, apenas de um abraço ou de um carinho, e é muito simples. Procure o juizado e você vai saber como se comportar. Com certeza, Gabriel Pinheiro. Um abraço em doutor Marcel Mariano, que é uma pessoa maravilhosa, ao todo o pessoal do Juizado de Menores e principalmente em cada criança dessas. Em cada criança dessas, que a fagulha do amor de Deus possa despertar nelas o amor que aqui elas não encontraram por parte dos seus parentes. E outra, se você, pessoa adulta, não pode ter filhos, tente se prevenir. Ô, meu filho, minha filha, por favor. Filho é coisa séria, é uma pessoa, não é um pacote, não é uma coisa que você pode deixar, isso é uma vida. Tá entendendo? Aqui tem o CEPAR, pode buscar informações, é de graça, leva só a sua carteira de identidade, que eles lhe orientam. Tem anticoncepcional para mulher, para homem tem vasectomia. Faça a sua parte. Vamos cuidar de nós mesmos, do nosso futuro, da nossa gente, da nossa nação. Se a gente não cuidar, quem vai cuidar?
Nós podemos nos planejar. Se sabe que não pode, então não tenha. Tente se prevenir. Faça a sua parte, viu? E quem quiser ir até o juizado de menores já sabe, ou aos abrigos já sabe qual é o telefone. Está disponível também no itapuãonline.com. Agora, onde está o nosso helicóptero? Bom dia, Felipe Brandão. Bom dia, Daniela Prata, bom dia a todos vocês que acompanham o Bahia no Ar. Pois é, Daniela, agora são 7 horas e 40 minutos e olha só, essa manhã de quinta-feira já amanhecendo com muita chuva na capital baiana. A previsão aí durante todo o dia de sol com muitas nuvens e período de nublado com chuva a qualquer hora. Vocês estão vendo imagens ao vivo aí do trânsito na Orla de Salvador, ali bem próximo à região da Boca do Rio, próximo ao Aeroclube. E como sempre, Daniela, você já está observando aí que para quem vai sentir o centro da cidade, o trânsito já complica bastante nesse trecho aí da orla da cidade. Para quem vai para o aeroporto também, nos dois sentidos, nesse trecho também está bastante congestionado o trânsito. E a gente sabe, Daniela, que quando chove, a pista fica molhada e os acidentes podem acontecer a qualquer hora. Então o motorista que estiver saindo em direção a esse trecho da orla de Salvador, ficar bem atento, porque com a chuva caindo, mais acidentes podem acontecer por aí. Por enquanto, agora de manhã, tudo tranquilo nessa região, apenas muito tráfego, o trânsito intenso, e a gente vai trazer mais informações aí do trânsito da cidade daqui a pouquinho, Daniela. Muito obrigada, Felipe Brandão, falando ao vivo às 7 horas e 41 minutos. Chove, como você pode ver nas imagens feitas do nosso helicóptero. Portanto, se puder evitar essas vias que apresentam mais congestionamento, como o Felipe disse, melhor para você, que não pega esse estresse, esse engarrafamento, não se atrasa, não é? Bem que eu não sei se é possível. Mais uma vez a gente ressalta a necessidade de implementação de mobilidade urbana, de melhoria do transporte.